Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, hoje nós vamos falar a respeito sobre questão de processar. Será que você pode processar alguém, né? Vamos conhecer a verdade a partir de agora. Ó, nós temos pessoas que falam que você não pode processar o irmão, não pode processar ninguém. Eles dizem que a Bíblia proíbe de você processar. Sabe o que acontece, irmão? É o seguinte, que esses canais, né, e essas tituladas pastoras, não julgando todas, que diz que você não pode processar ninguém. Porque para ela, né, tá tudo bem, tá tudo tranquilo no canal dela, ninguém julga ela, ela está bem, né, está tudo bem com ela, ok? Está tudo bem com ela. Então, eles usam o texto para poder dizer que você não pode processar ninguém. Porque está tudo bem com ela. Agora, irmão, nós vamos ver aqui na Bíblia a verdade. Né? Porque Deus deixou as autoridades aí. É só para enfeite? Foi. Deus deixou as autoridades da terra. Para quê? Foi para enfeite. E as pessoas ela podem ter a liberdade de esculhambar você, denegrir a sua imagem, esculhambar, falar mal da sua família. Vocês estão entendendo o que essas pessoas estão fazendo, perdendo o juízo, usando um texto somente para ensinar para vocês, né, erros. Então eles falam isso, que você não pode processar ninguém, porque não é com eles. Não é com essa pastora. Essa pastora não está recebendo, né, maldade para ela. Ninguém está falando da família dela, mal da família dela. Ninguém está falando mal dessa pessoa. Então, para ela está tudo bem. Agora, quando é para os outros, aí você não pode processar. Vocês estão entendendo, irmão? Então vamos ler a partir de agora. Porque essas pessoas que falam isso é porque estão perdendo juízo e não conhecem realmente a Bíblia Sagrada. Tá? Então vamos ler aqui, olha só. Vamos ler aqui, ó. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Bom, irmão, nós não devemos aqui pegar esse texto aqui e generalizar, achar que todas as autoridades que tem na Terra, elas são de Deus. Você tem que ter cuidado com isso aí. Porque nós temos autoridades que, em vez de fazer o bem para o inocente, acaba fazendo mal, acaba inocentando, né? Inocentando o culpado e, e punindo realmente o inocente. Isso você sabe que existe na Terra. Certo? Então, nem todas as autoridades são realmente instituídas, que está aí, esses homens são de Deus. Porque no Velho Testamento, irmão, Deus ele botou no meio do seu povo, presta atenção, tá? Está aqui na Bíblia, não é aqui não é teologia, não. Está na Bíblia Sagrada que eu vou falar para você. Quando eu falo que não é teologia, é porque na teologia você aprende coisas que não estão na Bíblia e acaba ensinando para as pessoas o que não está na Bíblia. Então Deus botou príncipes, sacerdotes e juiz no meio do povo ali no deserto. O juiz, ele julgava a causa dos pobres, do culpado, ou julgava do culpado, inocente. Então havia um julgamento de quem era culpado e quem não era. Então o ofício do juiz, que Deus botou homens para julgar, era de julgar e condenar a pessoa. Então a pessoa ela era punida, outras eram mortas. Vocês estão entendendo? Então hoje nós somos juiz de Deus na terra somente para julgar o erro, julgar o pecado. Então nós somos juiz de Deus apenas para julgar e exortar as pessoas. Então é proibido pela Bíblia nós condenar.
E condenar significa você falar para uma pessoa, ó, esse daí não tem mais jeito, esse já está garantido para o inferno, esse não tem mais jeito. Então significa que você está condenando a pessoa, certo? Então a gente não deve condenar. Agora, nós somos juiz apenas para julgar. Porque o juiz dos passados, os juízes que Deus botou na terra, escolheu homens para ser juiz. Eles julgavam e condenavam, ok? Bom, vamos lá. Vou continuar aqui o texto aqui. Ó. Aí vem aqui, deixa eu ver, o versículo 2 aí. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, aquelas pessoas que resistem às autoridades, né? Resistem à prisão, às vezes, uns acabam sendo, né, condenados, alguns acabam sendo mortos, né, porque troca tiro com as autoridades, a polícia acaba já sendo condenado, morto, porque reagiu, né, resistiu à prisão. Então, outros são punidos, né, são condenados, né, eles vão presos e é condenado a um tempo de prisão, compreendeu? Então, olha só aqui. Então, todos aqueles que resistem uma ordenança das autoridades, então eles são condenados, são punidos. Eles vão presos, né? E outros acabam pagando em liberdade e tal, certo? Foram condenados, mas vão pagar em liberdade, tá certo? Vamos compreender aqui. O versículo 3 aí. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Então é o seguinte, irmão. Essas pessoas que criam o mal contra o próximo, com qualquer pessoa aí no YouTube, que fala mal mesmo do pastor, esculhamba, xinga, fala palavras pejorativas, degrine a imagem do pastor ou do próximo. Então essa pessoa, ela está criando o mal. E as autoridades estão aí para isso, para defender, né, fazer justiça por aqueles que suas imagens estão sendo denegridas, ok? Está para ir para isso. Então Deus botou a autoridade terrena para poder fazer justiça, proteger a dignidade, a imagem de honra das pessoas. Vocês compreenderam? Então, como é que essas pessoas podem dizer que não pode processar? Isso é porque não é com ela. Então, a pessoa que fica falando mal da sua mãe, dos seus filhos, inventando coisas, denegrindo a sua imagem, você deve sim processar, porque na terra tem ordem. Deus botou suas leis. Nós temos a lei da terra para ter ordem e decência aqui na terra. Então, YouTube, Facebook, Instagram, não é casa da mãe Joana para você falar o que quer da pessoa, caluniar, esculhambar. Não. Na terra tem ordem e decência. Ok? Então, as autoridades que Deus instituiu é para fazer o bem, é para poder proteger a dignidade do ser humano. Compreende? Vamos lá. Já já nós vamos falar do Novo Testamento sobre aquele texto que as pastoras usam e alguns usam aí, tá bom? Vamos lá aqui, ó. O versículo 4, tá? Romano 13, agora vamos para o versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, se fizerem o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, eles são castigados, né, na prisão, vão presos, são punidos, castigados na prisão durante
né, determinado anos que o juiz bota de penalidade. É o versículo 5. É necessário que ele esteja sujeito não somente por causa do temor da punição, mas, mas também por dever de consciência, por dever de consciência. Por esse motivo também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço, tá? Pagar tributos. Então nós pagamos tributo, imposto, né, aos ministros da terra, porque eles estão para prestar esse serviço de proteger a pessoa, a honra de imagem, de dignidade. Então, não é qualquer pessoa que possa sair querendo esculhambar com a pessoa, certo? Falar mal da pessoa. Temos lei para isso já, temos lei para isso, ok? É o versículo 7. Pagai a todos que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, certo? Então, dá a César o que é de César, imposto, e o que é de Deus, a Deus, imposto. Então, nós pagamos imposto tanto às autoridades, aos governos, né, às pessoas, e nós pagamos imposto a Deus, que é realmente o dízimo, que significa uma oferta que é segundo o coração, o dízimo de Jacó, né? No Novo Testamento, o dízimo passou a ser como era antes, como Jacó. Jacó deu conforme o seu coração, por vontade própria, né? Que se chama segundo pode dar, ok? Pronto, irmão, terminou aqui. Terminou aqui, ok? Então vamos partir agora para a grande verdade. Olha só. Aquele texto que ele usa, onde está ali brigando, dois irmãos ali brigando, né? Dois irmãos brigando por causa de coisa terrena. Então o apóstolo Paulo, né? Parece que é o apóstolo Paulo, se eu não me engano, né? Se eu não me engano. Então ele ali começa a repreender ali a igreja, ali. Começa a repreender na irmandade que é a igreja ali. Será que não tem um sábio sequer que possa julgar? Ou só existe demanda? Que é pessoas que só querem mandar. Então ali não estava havendo ninguém para julgar um sábio, ninguém para julgar aquela causa ali. Então estava havendo ali um problema e ninguém, e tudo calado, ninguém julgava ninguém. Ok? Então o apóstolo Paulo fala, será que não existe um sábio sequer que possa julgar? Ou só existe demanda? Será que vocês vão levar isso para a justiça, para o mundo, né, dos ímpios? Dois irmãos na justiça brigando por cá. Seria o quê? Uma vergonha. Vão prestar atenção, tá, irmão? Que eu vou lhe mostrar aqui para você entender. Então o apóstolo Paulo, ele fala, você lê lá tudinho, tá? Todo o contexto, olha. Julgai-vos o de dentro, os de fora, quem julga é Deus. Compreendeu, irmão? O apóstolo Paulo fala, julgai-vos os de dentro, os de fora, quem julga é Deus. Então nós temos que julgar os de dentro. Aqueles que pregam heresias, temos que julgar esses pastores que pregam outros evangelhos. Então é mandamento do Senhor, certo? Então o que acontece, irmão? Vamos lá. Então, vamos supor que esse irmão ele não quer aceitar o conselho de Paulo. Ele não quer compreender que esse terreno pertence a este irmão. E aí, o que fazer agora? Só que esse irmão, que diz ser irmão, o perverso, ele vai querer na tora tomar o terreno do irmãozinho. E aí, o que fazer agora? Isso eu estou falando no tempo lá dos apóstolos, porque no nosso tempo é outra coisa. Deus já botou, né, autoridade, instituição, autoridade já para resolver essa causa. Você não se pode se isolar lá no passado, do tempo dos apóstolos. Vamos falar do nosso tempo agora. Então aqui você já viu que Deus botou na terra autoridade já para fazer
o bem, proteger a dignidade, os bens das pessoas contra aqueles mal, aqueles homens mal que querem tomar. Você compreende? Então é isso. Então o que acontece? Quer dizer que o terreno é meu, eu tenho as provas, eu mostro o que disse é irmão. Mas ele não quer saber, ele quer tomar meu terreno. Ou ele quer tomar meu terreno a toda força, e o que eu devo fazer? Aí eu serei besta, vou dar o terreno para ele? Daqui a pouco ele está tomando minha casa toda. Vai tomar minha casa toda, vai tomar meu carro, vai tomar. Peraí, irmão, pelo amor de Deus, esse povo está perdendo juízo. Então, quando não há uma concordância entre os dois, o irmão perverso, que quer tomar o que não é dele, nós temos as autoridades da terra para puni-la. Né? Se ele não quiser obedecer ou resistir à autoridade, ele vai preso, vai ser punido, vai para a prisão. Ok? Então eu estou falando de irmão perverso que quer tomar o que não é dele. Que não é dele. Então aqueles que roubavam, tomavam aquilo que não era dele, era punido por Deus. Era punido. Era punido a morte. Outros que roubavam, depois foi mudando a lei, né? Outros que roubavam, né? O ladrão que roubasse, né? Ele teria que devolver em dobro, teria que devolver em dobro. Então ele estava pegando o que não era dele. Então havia punição de Deus para esses que quer tomar o que não é dele, certo? Então agora Deus usa, né? Deus está usando, né? Bom, vamos lá, continuar o texto aqui. Vamos continuar o texto ali de Paulo, para não sair, né? Olha só. Então essas pessoas que falam isso, que você não pode processar, é porque não é com ele. Né? Se uma pessoa for querer tomar o carro dele, dizer que é dele sem ser um irmão disser, querer tomar o carro dessa pastora ou desse pregador, o que ele vai fazer? Eu pergunto para essa pastora do Vale, e esses aí que diz que não pode processar, o que é que ele vai fazer? Porque esse irmãozinho aqui, irmãozinho, ele vai querer tomar seu carro à força, vai dizer que é dele. Você mesmo mostrando a prova, esse perverso irmãozinho vai dizer que o carro é dele. A ponto, irmão, que às vezes, preste atenção, às vezes as pessoas mostram a prova, mas o perverso não quer saber. Então vai haver o quê? Vingança. Eu mesmo já presenciei, né? Onde eu morava, bem vizinho a mim. Havia dois casal, tinha filhos, né? E primeiro matou o marido, depois matou a mulher. Isso por causa de dívidas antigas, por causa de terreno, irmão. Foi triste, né? Eu sabia disso aí que meu pai. Para você ver, por causa de terreno. Então é assim. Então tem alguns que você mostra na prova que o terreno é seu, ele não vai querer saber, ele vai querer se vingar e às vezes acaba, como acontece, isso é real. Mata por causa de briga de terreno, por mais que mostre a prova. Então é isso, irmão, ok? Então eu não serei bestinha para aqueles que dizem ser irmão, não. Então se eu converso com ele, digo que o terreno é meu e ele não quer saber, quer tomar força, eu procuro as autoridades. Claro que eu procuro as autoridades, certo? Para puni-lo, ok? Então é isso aí. Então o que eu quero falar para vocês, que são esses canais que falam isso, são pessoas insensatas que não procuram a Bíblia Sagrada, mas vai aprendendo com esses pregadores que tem aí no YouTube, né? Vai aprendendo, em vez de ler a Bíblia Sagrada, certo? Então, como vocês mesmo veem, o que fazem com o Francisco Evangelista, né? O falso evangelista. O que faz com ele? Aí esculhamba com ele, fala da mulher dele, é dos filhos dele, uma esculhambação que faz com a dignidade, imagem de honra do Francisco Evangelista. Então esses canais partem para o pessoal do Francisco Evangelista. Então isso, quando alguém esculhamba, fala mal, calunia, isso é crime. E as autoridades estão aí para isso. Ok? Então as autoridades estão aí, Deus deixou as autoridades para isso. Quando não se resolve na conversa, não tem acordo, nós procuramos
a justiça. Porque eu não sou besta entregar meu terreno para o irmão. Daqui a pouco quer tomar meu carro, eu vou entregar meu carro. Irmão, pelo amor de Deus. Né? Então é isso. Então, as pessoas estão perdendo juízo. Estão perdendo juízo. Então, eles falam isso, que você não pode processar, que a Bíblia proíbe você processar o irmão, porque eles não conhecem realmente a verdade completa da Bíblia Sagrada. Então, aqui, em Romanos, já saí aqui de Romanos, foi. Eu acho que é em Romanos aqui, acabei saindo e perdi aqui. Já está aqui as autoridades que Deus deixou para fazer o bem às pessoas de bem. Proteger a honra e dignidade e honra das pessoas, certo? Então, YouTube, Instagram, Kawaii, não é casa da mãe Joana, não. Kawaii, vou deixar o Kawaii de fora, que ali é dos chineses, e os chineses chineses, não gostam de cristãos. Deixa eu falar. Estou falando do Facebook, YouTube, ali você não pode falar o que você quer, esculhambar, se a pessoa falar mal, caluniar, não. Tudo tem regra. Então, tudo tem limite aqui na Terra, certo? Deus deixou limites, deixou esses homens da autoridade já para isso, tá bom? Para punir aqueles que querem fazer o mal, certo? Então, ninguém vem a querer tomar o que é meu, não. Irmão que disse irmão, vem querer tomar o que é meu, não. Se na conversa não deu certo, ele não concorda comigo que é meu, então procura as autoridades, tá bom? Com ordem da Bíblia Sagrada. Bom, irmão, então olha só. Então você ouviu um caso aí no YouTube, que eu até esqueci o nome dele. Então ele postou o vídeo do Marco Feliciano rasgando a Bíblia. Botou na capa o Marco Feliciano rasgando a Bíblia. Irmão, isso aí será um grande escândalo para o Marco Feliciano. As pessoas acharem que ele rasgou a Bíblia. Então esse canal que fez isso, ele não pensou duas vezes. Ele não é nenhuma criança, ele não é nenhuma criancinha. Dele botar o pastor Marco Feliciano, né? O falso pastor, que vem dos milagres, Marco Feliciano, botar ele rasgando a Bíblia. Isso foi um grande mal que ele fez. Uma calúnia. É um grande mal. Né? Então ele fez isso para poder mesmo o vídeo explodir. Né? Porque o que traz polêmica, coisas de polêmica, o vídeo se explode, né? Cresce de visualizações. Então ele fez isso para poder ter visualizações, só que deu tudo errado. Deu tudo errado. Uma pessoa que tem uma consciência realmente, o Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Deus, irmão, realmente é selado, jamais vai fazer uma falsificação, botar um pastor rasgando a Bíblia, fazer. Vocês estão entendendo? Então eles fazem isso para poder, para o vídeo crescer, para explodir os vídeos. Vocês estão entendendo? Só que ele quebrou a cara. Então o que acontece é que o Marco Feliciano falou que ele não sabia desse processo. Agora, peraí, irmão, essa história está muito contada. Peraí, quer dizer que eu tenho minha equipe e a equipe vai agir sem a minha permissão? Isso não existe, da equipe agir sem a minha permissão. Para a equipe agir, ele tem que falar comigo, a equipe tem que falar comigo primeiro. Eles não podem fazer nada sem a minha permissão. Vocês compreenderam? Mas você sabe muito bem que, né? Você sabe muito bem que processo dá um bom dinheiro. Dá um bom dinheiro, ok? Então o que acontece? Marco Feliciano devia entrar em contato com a pessoa, né? E ali falar, tal, apague o vídeo aí, tal, sei o quê. Primeiro entrar em contato, né? Não era processar logo, veja bem, não era processar logo para querer ganhar os 20 e poucos mil reais. Você compreendeu? Ele devia entrar em contato com a pessoa do YouTube, né? Com aquele canal, para apagar o vídeo, conversar ali, ter uma conversa, ok? Ter uma conversa primeiro, antes de processar. Então, o grande erro do Marco Feliciano foi esse. Se a equipe dele foi que processou, o Marco Feliciano devia retirar, primeiro,
né, retirava e conversava primeiro. Se o canal não tirasse, aí sim, podia processar, né? Se o canal não tirasse aquela capa de Marco Feliciano rasgando a Bíblia, aí sim, Marco Feliciano procurava a justiça, você compreende? Mas isso, ó, é dinheiro. O processo hoje está dando dinheiro. Esses homens não querem perder. Você compreende, irmão? Então, o que acontece também, irmão, que essas pessoas que fazem isso, de criar uma capa enganosa, eles terão punição. Eles terão punição. Porque se não tiver a punição do processo, eles continuarão achando um grande eu sou. Continuarão defamando, falsificando as coisas. Você compreende? Então, há uma punição para quem faz o mal. Certo? Então, quando ele criou a capa do Marco Feliciano rasgando a Bíblia, isso foi um grande mal que esse canal cometeu. Então, houve-se a punição, né? Houve-se a punição. Então, é preciso haver a punição, porque senão continuam a se achar, né, o grande eu sou. Compreende, irmão? Então, aqui não é casa da mãe Joana. O YouTube não é casa da mãe Joana. Você compreende? Então, o povo de Deus tinha punição. Todas as vezes que o povo cometia o seu pecado, havia punição. Tem que haver a punição, porque se não há punição, eles debocham, zombam, continuam a fazer aquilo que não deve. Então, a punição de Deus era rigorosa para aqueles homens que eram perversos, que tinham um coração duro. Então, a punição sempre está no nosso meio, para punir, tá bom? Então, se não punir, se não ser processado esses canais maldosos, eles continuarão se achar o grande eu sou, para questão de dinheiro. Eles gostam de polêmica. Então, é isso que acontece. Então, tá aqui, irmão, para você, tá bom? Então, quem disser para você que você não pode processar, então você pega esse versículo aqui de Romanos, sobre as autoridades. E relembrando aos irmãos que a Bíblia diz que nem todas homens de justiça, eles fazem justiça. Né? Todos, que eu esqueci aqui como chama lá, né? Nem todas as autoridades são homens de justiça, ok? Então o que acontece é que Deus ele botou Salomão, botou reis, príncipes, para serem juízes e julgar o povo. A maioria do que Deus botou para ordenar o povo se corrompiam, se corrompiam. Levava o povo para a idolatria, para a veneração às imagens. Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você. Então eles levavam o povo para a idolatria, para venerar a imagem. Você compreende? A maioria que Deus botava para ser ministro, para ordenar o povo, se corrompiam. Certo? Então não vá pegar o texto e achar que todas as autoridades são homens de Deus. Compreende? O que está acontecendo agora é que essas autoridades, instituições, algumas, estão criando lei contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Então não vai achar que você deve obedecer a qualquer autoridade da terra, não. Quando eles partem contra a lei de Deus, os mandamentos de Deus, você não deve aceitar de maneira nenhuma. Então as próprias autoridades, que alguns defendem, acham que eu devo obedecer às autoridades. Não é assim não, irmão. Não é bem assim. Eu só obedeço às autoridades que fazem o bem. Tudo aquilo que é o bem das autoridades eu vou obedecer. Mas quando é o mal, quando é contra a Bíblia Sagrada, eu jamais vou obedecer essa instituição. Então o que você vê é o quê? Você vê sempre o Francisco Evangelista e outras pessoas, pastores, devemos obedecer às autoridades, cococó. Aí eles mostram Romanos. E hoje as pessoas estão obedecendo às autoridades, criando mal, essas pessoas criando mal, seguindo a injustiça, irmão. As pessoas seguindo a injustiça. Pastores, igrejas seguindo a injustiça por causa das autoridades. Você compreende?
Então sacode para essa organização do anticristo, igreja do anticristo, que vão mais seguir as leis da terra, os mandamentos de homem, das autoridades, ao contrário a Deus, já estão seguindo, irmão, já estão seguindo, tá? Então, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.